Muito boa tarde a todas vocês. Que coisa boa, hoje é sábado e no nosso horário de sempre, agora mesmo nós vamos nos reencontrando, nos vendo, sabendo-nos presentes dentro deste grupo de prece tão familiar que envolve amigos queridos de tantos lugares, diferentes até do mundo, não é? Que hoje, então, nós possamos realizar a nossa oração, buscando deste encontro aquilo que vai se tornar muito proveitoso, muito útil para as vítimas dos mais variados problemas, bem que humanos, e que temos observado, vem se multiplicando no mundo todo. Seja qual for o país, a cidade onde nós estejamos, que nós, acompanhando as notícias que os telejornais veiculam, que tudo isto nos desperte uma vontade cada vez maior de sermos aqueles que se desligam dos afazeres e dos interesses pessoais, para estarmos orando com Jesus, com os benfeitores, realizando todo um contexto de auxílio para a humanidade, que cada vez vem contando com novos auxiliares encarnados e, sobretudo, auxiliares lindos do mundo dos espíritos. Que nós nos abracemos de novo, que nós lembremos de todos aqueles que nós conheçamos e que estão vivendo as suas dificuldades pessoais, tanto quanto coletivas, e que nós, uma vez anotando isso tudo, a espiritualidade, sabendo que isto significa que nós desejamos auxiliá-los, os grandes espíritos, auscultando os nossos corações, eles, como têm feito todos os dias, eles vão como que promovendo recursos que vão se somando, tanto quanto outros que são novos, que eles implementam para comporem o trabalho desta equipe. Então, não se esqueçam de ninguém, muito menos daqueles que partiram de volta para o mundo espiritual, independente das condições que o fizeram. Eles, muitas vezes, mesmo anos ou décadas depois, eles podem estar necessitando de vibrações de amor que talvez só as preces alcancem. Que vocês tenham a água para que ela seja fluidificada, que vocês também abracem comigo os que estão chegando para fazerem parte do grupo, o grupo da prece pela humanidade, por uma necessidade sua ou de alguém, tanto quanto aqueles que chegam porque desejam ajudar, doando de si, do seu melhor, nas mãos de Jesus. Que nós estejamos bem confortáveis, preparando o nosso ambiente, guardando um certo repouso. A água fluidificada será realizada em benefício de todos nós,
tanto quanto daqueles mais próximos, em geral, familiares, amigos ou colegas. Separem a quantidade que vocês quiserem para distribuí-la com todo o carinho a quem vocês julguem que possa apreciá-la. Que nós, então, meus amigos, neste sábado, possamos nos dar as mãos, buscando o melhor de nós em pensamentos, sentimentos, vibrações, energias, campos, naquilo que talvez resuma os benefícios de uma prece coletiva. Que nós nos sintamos muito alegres, a par das adversidades e dos dramas humanos em tão grande expressão na Terra, que nós possamos buscar como que o interior de nós mesmos, a essência divina que existe em nossas almas, que na verdade, essência como elemento de composição das nossas vidas, que nos fazem lembrar do Divino Mestre Jesus, dos grandes amigos benfeitores, aqui mesmo no orbe terreno, eles que se envolveram procurando ajudar nas situações pessoais, mas também amplas e coletivas, que foram sendo vividas na nossa história humana. Que eles, em atividade fraterna, solidária, caridosa, onde quer que estão, nas esferas mais altas ou medianas, sempre descem para nos socorrer. Que hoje também sejamos nós a ajudá-los, como que doando aqueles elementos do princípio vital, que os nossos pensamentos e as nossas vontades farão com que alcancem todas as famílias, todas as cidades, os bairros, das pequenas às grandes metrópoles de qualquer país do mundo, onde a vida humana se distribui, país por país, em cada cantinho da realidade que nos solicita de maneira silenciosa, mas ao mesmo tempo veemente, ajuda, haja vista, ainda vivermos sob os efeitos do sofrimento, como uma herança que deixamos para nós mesmos e que de uma maneira acentuada vem sendo promovida, mantida por espíritos muito inferiores. Senhor Jesus, aqui estamos te buscando novamente, agradecendo se tu nos acolhes como nos nossos sonhos, lembrando a tua linda expressão de compaixão, de ternura, de compreensão, de fé, quanto ao progresso que um dia faríamos
ao longo dos séculos e dos milênios. Somos agora muitos, porque espíritos desencarnados em grande quantidade, de esferas diferentes de vida, e nós aqui no grupo, buscando os benefícios do altiplano para todos os encarnados também, percebemos um rebuliço alegre, porque cada um vai a seu modo sentindo algo novo, algo extremamente benéfico, que é o resultado desta união pela prece entre os céus, a terra, entre os encarnados e desencarnados. Nós vamos nos lembrando dos grandes espíritos que, por certo, estão atuando no mundo espiritual, trazendo os recursos de cima, multiplicando-os, para que não falte a ninguém a ação bendita dos mais lindos espíritos que têm estado a viver aqui no mundo nosso, ou têm estado a nos amparar de 1000 modos diferentes, como guardiões, como anjos de guarda, como guias e mentores, como espíritos familiares e amigos, nesta diversidade que demonstra que todos são divinos quando amam, quando auxiliam, quando ajudam, resgatam, inspiram, trazem o alento e a cura, amenizando as dores da alma e do corpo, auxiliando todas as crianças, os pequeninos, mesmo aquelas que de repente se veem às voltas com uma enfermidade grave qualquer, ou que são colhidas pela violência em qualquer cidade, de qualquer nação, mas sobretudo, claro, onde temos, lamentavelmente, em pleno século XXI, conflitos como guerras na África, no Afeganistão, na Síria, e como o exemplo mais preocupante, o que acontece vitimando elas e seus pais, mães, avós, entre civis e militares, na Ucrânia, no centro da Europa. Estamos te buscando, Senhor, humildemente, para que tu tragas o tempo todo os recursos maravilhosos dos céus para a atenuação desse sofrimento que fazia muito tempo não víamos assim na Terra. Quantas guerras, não é, Jesus? Mais modernas, mais antigas, quantos horrores foram vividos por pessoas quaisquer, comuns, civis, e que desencarnaram em profundo sofrimento. A nossa rogativa é toda pela paz, que tu possas escutar esse clamor
para que este bem, tesouro maravilhoso de uma humanidade ou parte dela, a paz, possamos usufruir o quanto antes, calando os canhões, fazendo diminuir, desaparecer as trevas nos corações de milhões e milhões de criaturas que são tidas como humanas, mas que agem como verdadeiros monstros, em contrário a tudo das prescrições do teu amor para conosco. Ajuda-nos a sermos solidários, a usarmos todas as nossas possibilidades no dia a dia para além das orações, em trabalho comunitário, solidário, fraterno, diminuindo tantas dificuldades como nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nas ruas, onde os maiores prejuízos, consequências de todo um passado, de muitos erros na história humana, tudo seja trabalhado e possamos viver o quanto antes uma outra época, uma outra realidade que tenha a ver com o reino de Deus e a sua justiça. Te rogamos proteção, resgate, bênçãos do teu mais puro amor, tanto quanto aquele de todos os benfeitores que descem para nos ajudar, que se movimentam nos umbrais e nas trevas, em socorro a encarnados e desencarnados mundo afora. Que possamos auxiliá-los, que possamos também, Jesus, doando de nós, te sermos úteis e a estes sofredores em tão grande número pela terra toda. Cuida, Senhor, de famílias inteiras de refugiados, milhões de criancinhas, acompanhando seus pais na tentativa de encontrarem um lugar melhor para se viver. Abençoa eles todos do mesmo modo, pela mesma razão, os imigrantes, peregrinos em busca de paz, de conforto, em tantas circunstâncias da geografia aqui da Terra. Que o teu amor prevaleça, trazendo-lhes esse conforto e essa paz, esse alento e essa divina consideração por eles todos, filhos de Deus. Portanto, irmãos queridos de qualquer um de nós, de todos em verdade, que possamos recolher, abraçar, convidando os suicidas a subirem de volta para regiões de luz, de acolhimento, amenizando os transtornos mentais, a depressão mais grave, que viveram antes
da desencarnação precipitada. Por outro lado, que possamos rogar as tuas bênçãos para milhões e milhões daqueles que foram abortados, assassinados por aqueles que protagonizaram a tragédia pessoal de cada um. E toda esta, que é coletiva, num somatório de consequências penosíssimas, a escurecer a psicosfera da Terra, causando os maiores problemas mentais e físicos arrolados na medicina convencional da Terra. Nós te pedimos pelas tribos indígenas do Brasil, da Amazônia, dos países vizinhos. Te pedimos tanto por aqueles que sofrem até hoje as consequências da escravidão no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países centro-americanos. Queremos elaborar como que nuvens brancas que signifiquem a paz, o amor, o progresso espiritual, a felicidade que possa chegar das alturas, tanto quanto te agradecemos, porque ao orarmos assim, vamos crescendo um pouquinho a cada dia, vamos experimentando a solidariedade através das súplicas sinceras pelo bem de todos na Terra. E com isto, trazendo-te, não é, Senhor, para que os oásis do mundo maior venham a pertencer para sempre a este mundo ainda tão cheio de dores, iniquidades, desafios, tristezas, doenças e mortes. Te pedimos por todos aqueles enfermos nos hospitais e clínicas do mundo inteiro, sem esquecermos jamais de orarmos e doarmos energias divinas por aqueles doentes que permanecem enfermos do outro lado da vida, bem ao nosso derredor. Hospitais em cidades espirituais ou astrais tão diferentes, dirigidas por espíritos bons, de todas as expressões de crença e de conhecimento. E sendo assim, que qualquer um que alcance a sua cura, quanta alegria nos dará em qualquer época que puderem alcançar o benefício que Jesus lhes vai trazendo. Aqui estamos agradecendo a presença dos amigos e que possamos seguir juntos durante a noite no sono físico, sem esquecermos os amigos lá do outro lado do Japão,
da Austrália e da Nova Zelândia, por exemplo, que já estão no domingo, com quem nós também haveremos de estar. Que todos vocês estejam muito bem confortáveis, bem dispostos, otimistas, e que oremos pela paz sempre, no Brasil sob riscos, no mundo inteiro também, na Europa e assim por diante. Muito obrigado, um abraço carinhoso, fiquem todos muito bem, sob os auspícios das luzes das estrelas que já vão se mostrando sobre as nossas cabeças, sobre as nossas frontes e sobre o nosso olhar de gratidão a Deus por tanta luz, por todo esse contexto divino por nós. Um abraço, queridos, fiquem muito bem e daqui a pouco, claro, como é sábado, nós teremos La Oración por la Humanidad, que é um outro grupo de preces em espanhol nos mesmos moldes. E quem desejar, se não está ainda no grupo, é só solicitar a entrada, e quem já está, que nos acompanhe logo mais. Muito obrigado e até lá.